A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Você quer credibilidade, qualidade e retorno imediato? Então anuncie. Você está na Família Web Rádio. Essa é a sua Web Rádio. Web Rádio. Muito mais música, muito mais você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo e estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Este é um programa da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 244. E aonde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Vamos, Aleixo, Ataíde. Então, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Bastos, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, e muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem a uma reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde nós viemos? Por que nós viemos? E para onde todos nós vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E vamos continuar o nosso programa, e continuem conosco até o final, porque hoje vamos falar sobre o assunto solitude ou solidão, diferentes situações para a alma, isto tudo numa visão clara do Espiritismo, não é, Marcos Aleixo? É isso, e agora vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar as precauções que já estão muito bem divulgadas em todas as mídias. Procurem assim evitar muitas aglomerações, né? Não tem como você fugir muito, né? Mas sempre que estivermos em aglomerações e for necessário, às vezes o uso da máscara ainda é necessária, assim, ela tem uma utilidade se você estiver gripado, tiver com algum vírus, você perceber e tiver com pessoas, é bom que use a máscara, porque evita transmitir para outras pessoas, né? Ô, Aleixo, eu vou falar uma coisa, a gente chega uma certa forma, você não precisa nem educar mais o filho, né? A minha filha essa semana está gripada, muito gripada, e ela trabalha no hospital. Ela trabalha. Ela é gripada, né? Gripe normal, essas coisas. E ela vai de máscara, trabalha de máscara e volta de máscara. É uma consciência, né? Consciência. Eu sem falar nada para ela, ela tem a plena consciência. Ela está um pouco gripada, ela usa a máscara. Então, isso é muito bom. Já é educação, né? Nós não falamos em empatia no outro programa, o tema empatia. Ela está tendo uma empatia com outras pessoas. É verdade. Então, é bom para ela também, né? Que ela tá, a imunidade baixa um pouco com a gripe. Mesmo a gripe sendo fraca, você baixa a imunidade um pouco, né? Então ela se protege também. E para não passar para os outros. Ainda mais no hospital. Então, que possamos manter essa consciência, procurar lavar bem as mãos com álcool em gel. Eu sempre falo que isso aí foi um hábito que eu não tinha de lavava as mãos com sabonete. Mas álcool gel agora é fantástico. Eu deixo um tubinho lá no carro, saí do toalete, lava a mão. Não, virou um hábito. Um hábito bom.
E ainda mais depois que eu comecei a reparar, aí você fala, mas você está reparando quem está no banheiro? Não, mas não tem como você estar no banheiro público e você não conseguir ver isso. O que tem de gente que sai do banheiro sem lavar a mão, Muita gente. é muita. E eu sempre falo, ele sai dali, ele pega na mão de alguém, esse alguém leva essa mão, aí ele entra no mercado, que geralmente os banheiros públicos estão muito em mercados também, né? Ele pega nos alimentos, outra pessoa vai lá pegar, a criança pega, aí a gente leva a mão na boca. Então é um problema muito sério, sanitário, muito sério, né? Então que a gente possamos nos atentar a isso. Tá certo. E também vamos continuar nos precavendo que a vida é bela, né? A vida é bela, não é, Ataíde? E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro do conceito espíritas. Vamos ao primeiro questionamento e quem irá começar a responder será Luiz Gouveia, feita pela nossa ouvinte Priscila Carme Solestra, e que pergunta o seguinte: tenho uma grande dificuldade em me sentir à vontade dentro de minha própria casa. Qual a direção pessoal que devemos adotar para vencer os dissabores do lar infeliz? Senhor Priscila. Luiz, nessa questão aí, ela tem duas condições, só para me entender. Ela falou aqui que ela tem uma grande dificuldade de se sentir à vontade dentro de casa. Agora, não deu para entender aqui se é uma questão própria dela ou porque o lar dela é desequilibrado. Porque ela fala depois aqui, ó, para vencer os dissabores do lar infeliz. Não deu para entender se o lar é infeliz ou se ela tem dificuldade de se entender, estar com pessoas. Exatamente, eu acho que são as duas coisas. Ela não deve se dar bem com algumas pessoas da família. O lar dela deve ser um lar de muitas brigas, muitas discussões. Aquela casa que todo mundo tem razão e todo mundo quer passar por cima do... Eu sei lá, não sei direito também, mas vamos responder no geral, não é? Priscila, o que acontece? O que o Espiritismo fala sobre a nossa reencarnação? O Espiritismo fala assim, ninguém está no lugar errado. Todos nós estamos e reencarnamos no lugar certo. Certo para quê? Para o nosso burilamento, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Aí vamos começar analisando os nossos familiares. Os nossos familiares, para mim, eu sou uma pessoa que não me dou bem com ninguém. E eu vou começar analisando meu pai. Meu pai é um camarada que briga, que questiona e que fala. Aí muitas vezes meu pai é alcoólatra e não sei o quê. Aquela coisa cria uma confusão dentro de casa. Minha mãe é uma pessoa que também, ela responde, ela é briguenta, e ela não é uma pessoa amável, não é uma pessoa amável com o público não, com os outros filhos, com os filhos. Então a casa acaba virando um campo de guerra. E você foi incluída nesse lar, dessa situação. E o que os espíritos falam? Nós estamos na casa certa, no lugar certo. Por quê? Porque eu vou ter que aprender uma coisa importante que se chama paciência. Outra coisa que também é importante se chama tolerância. Outra coisa, e assim vai indo. Beatitude, bondade, amor, carinho.
Ah, mas do jeito que eles são eu não consigo fazer isso. Mas você está encarnado. Uma outra coisa que a doutrina espírita fala, nós falamos isso no programa passado, a vida é uma só. Mas as nossas vindas são várias aqui, são várias encarnações. E nessas encarnações eu tenho por objetivo o aprendizado. E esse aprendizado ele está exatamente no difícil. Porque se é para subir um morrinho baixo, é fácil. Mas suba uma montanha grandiosa, não é fácil. Para você aprender a nadar, você vai ter que colocar boinha, você vai ter que colocar... E essa boinha quem é? Quem são essas boinhas? Essas boinhas são aqueles que nos cercam, que nos, às vezes nos seguram e às vezes nos puxam para baixo. Então, veja bem, a vida é um eterno aprendizado. Então, qual é a minha preocupação inicial aí com você, Priscila? É você entender que para você precisa fazer uma grande adaptação de compaixão com você mesmo, sentimento de amor, tentar conversar com seu pai, conversar com a sua mãe, com seus irmãos, para que esse lar se torne melhor e de melhor convívio com todo mundo. Às vezes a gente não suporta uma pessoa dentro da nossa casa, meu irmão, minha irmã, não suporto eles. Mas será que o problema está com eles ou está com você? Então a gente tem que também repensar isso. Será que é porque nós somos intolerantes demais? Será que nós somos muito nervosos, muito agitados? Então, Priscila, o que você deve adotar? Primeiro, eu aconselharia você procurar um especialista nessa área comportamental, um bom psicólogo, uma boa terapia, para você ver se esse problema não é mais seu do que dos outros. Outra coisa, eu teria você fazer mais uma introspecção, meditação, para que você perceba que você está ali naquele lar porque você também é uma peça fundamental dentro daquela casa. Você também é uma peça importante dentro daquela casa. E uma pessoa se toma as rédeas da conduta de todos os outros, ela vai conseguir, se não totalmente, mas vai conseguir ajudar bem a maneira das pessoas ser. Então, Priscila, é isso. O que você tem que fazer, no máximo? Tente se aproximar das pessoas de forma saudável. Entenda o defeito e dialogue sempre que preciso. É muito bom. Seja mais tolerante com situações desafiadoras. Respeite o seu familiar, mesmo que você ache que as coisas que ele faz estão erradas, você vai lá. Se for o caso, você procura conversar, mostrar para a pessoa o que você não gosta, o que você gosta nele. Tenha um diálogo aberto, não é? E faça um esforço para compreender. Não critique, não leve as brigas para casa, briga de fora, não leve para casa, saiba ouvir. Então tudo isso é um treinamento para a nossa alma. E nós sabemos que a encarnação é um grande treinamento para todos nós. Agora eu vou abrir para os meus amigos para que eles possam também opinar sobre essa situação. Vamos lá, começando com o Aleixo, depois com a Thaís. É isso, então. A convivência no lar
era o maior aprendizado nosso, né? Porque ali estão nossos desafios mais próximos. Desafio por quê? Porque a gente ainda somos espíritos imperfeitos e nós temos essa dificuldade ainda em nos compreender, nos entender. Eu sempre penso assim, alguém tem que ceder. Então a gente tem que estar sempre cedendo na vida, né? A gente não adianta levar a vida a ferro e fogo, que senão nós não vivemos, né? Mesmo que às vezes nós temos certeza, razão, mas às vezes a gente precisa ceder. O que é melhor na vida? Ter paz ou razão? Isso. Paz. Então a gente está envolvido ainda com espíritos, nós falamos no outro programa essa questão do orgulho, do egoísmo. Então o espírito, quando não vence essas dificuldades, você tem espíritos que em torno de si ele próprio cria uma prepotência muito grande, uma arrogância muito grande. Então ele se torna uma pessoa que ele não consegue ceder em conviver harmoniosamente. Para ele conviver bem é ter razão. Sempre querer se sobressair a ideia dele. Então a gente precisa compreender o lar nosso, com quem nós estamos convivendo, esse é o primeiro ponto, né? Tentar ser meio psicólogo, fazer um estudo, primeiro em nós, e depois no nosso lar, para entender quem cada um é, quais são as suas diferenças, quais são a característica de cada um, para nós podermos ir compreendendo uns aos outros, né? O porquê que é um desafio lá? Porque é lá que a pessoa se mostra quem ela é. Na rua é difícil, você vê as pessoas superficialmente, mas dentro do seu lar você convive com as diferenças. Quem é e como é. Então a pessoa se mostra realmente quem ela é, aquele espírito que está dentro do nosso lar conosco. Da mesma forma que nós mostramos quem é que nós somos. E o ponto é esse, senhor Luiz, também que o senhor falou. Temos que nos analisar que às vezes o lar, a gente falamos que o lar nosso é insustentável, mas muitas vezes é pelas nossas próprias atitudes também, não é só pela dos outros. Então a gente precisa fazer esse caminho de análise para ver qual é a questão, qual é o ponto, se o desequilíbrio, se a dificuldade está no quem convive no nosso lar ou com nós mesmos. De uma coisa, os espíritos dá para ter certeza que o mundo espiritual nos fala. Estamos com os espíritos que precisamos estar. Estamos com as pessoas com quem precisamos estar. O Chico falava, né? Na reencarnação ninguém erra de endereço. Verdade. Então é necessário nós estarmos com essas pessoas. O ponto principal, o que é? Reavaliar as nossas atitudes primeiro, as nossas próprias atitudes. E procurar compreender o outro, né? Outro dia estava numa palestra, o Zé Carlos, lá da Luz de Esperança, lá no Bela Vista. Ele falou, nossos filhos não são nossos professores? É interessante, que com mais, meu filho é difícil, mas quem vai ensinar você a ter paciência? Quem vai te dar uma noção que você precisa educar aquele espírito, transmitir para ele bons costumes, bons modos? Então, no fundo, viver em casa aí nós falamos no outro programa sobre a consciência. De uma pergunta da nossa ouvinte. O Chico falava, qual é a maior dificuldade do mundo de chegar no mundo espiritual? Nós temos a consciência, começar a despertar a nossa consciência do tempo perdido aqui. Então, um dia nós vamos perceber que nós perdemos tempo e não se reaproximar da família, e não procurar viver de uma forma melhor. É um aprendizado a reencarnação, mas nós precisamos primeiro nós tínhamos que ceder para procurar viver em paz. Ceder, aí as pessoas confundem, eu tenho que aceitar, dar razão. Não é isso, ceder não é isso. É tentar administrar situações da melhor forma possível, né? Para não transformar nosso lar naquilo que nós ouvimos muito, de muitos lares. Um campo de batalha que parece que se torna sem fim. Enquanto não há ruptura e a separação, não tem jeito, as pessoas não conseguem. Até o dia que cada um vai para o seu lado, né? E lá no futuro nós vamos ver que não foi para isso que nós encarnamos, né? Foi para se entender. Talvez por isso que Emmanuel fala que sem a compreensão não existe a caridade. Então a compreensão é a chave básica para tudo isso. Porque
Se você não tiver a compreensão, fica difícil para tolerar, fica difícil para perdoar, fica difícil para aceitar a situação em que vive, que se depara. Que às vezes a coisa não é tão complicada assim. Às vezes o que é mais complicado é a sua ótica de ver. A sua maneira de ver, que parece que é complicado, e às vezes não é. Então, cabe ampliar um pouco a visão nesse sentido, observar um pouco mais, para ver se realmente a coisa está no outro ou eu que estou vendo de uma forma inadequada e, às vezes, está mais em mim a causa do que no outro. Mas, para isso, temos que ter essa compreensão de ver com os olhos da alma, com os olhos do espírito, na ótica espírita, que nos ajuda muito a compreender esse lado, estamos falando de espiritismo, e que o problema, às vezes o problema não é o problema, e o problema está na maneira de como encarar o problema. Porque se nós soubermos encarar o problema ele fica pequenininho. Se nós não soubermos, ele é pequeno e fica grande. Então, exige aí uma sabedoria nossa nesse sentido. Em tudo que nós nos deparamos na nossa caminhada, nos nossos problemas, nós não vamos focar assim só no problema, mas vamos ver como nós vamos encarar esse problema, qual é a causa. De repente, eu que causei o problema, e vou falar que foi outro. E aí, já começa por aí o equívoco. Então, temos que observar muito desse lado para ver onde que está a consequência, da onde que nasceu, quem é. E se a pessoa reencarnou naquele lado, naquela família, isso não foi por acaso, não existe o acaso. Acaba sendo o quê? Um aprendizado para todos aqueles que estão ali convivendo. A própria situação é um aprendizado. Jesus falou, se tiver olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. Cabe a nós ter esse discernimento de não misturar muitas coisas e procurar ver o lado que mais prático, mais lógico, aquilo que tem sentido, porque o nosso comportamento é muito importante nesse sentido. Comportamento mental, pensamento, e atitudes, inclusive, e assim por diante. Então, é um aprendizado assim muito amplo para todos que se encontram na família, tanto para a pessoa que está achando dificuldade, em dúvida o que será que está acontecendo, por quê? E para os outros que estão juntos também podem ver de uma outra forma. E aí? Acaba havendo uma necessidade de todos ter um diálogo, muita calma, paciência, tolerância, compreensão, para chegar a uma conclusão que isso faz parte do aprendizado de todo mundo que está ali. Porque não foi por acaso que foi parar ali todo mundo junto ali, naquele lá, não foi. Muitas vezes isso já vem pela lei da reencarnação. Muitas vezes, quando passamos lá pelo Ministério da Reencarnação, aceitamos tudo aquilo lá, assinamos, tá? Pode deixar que a gente vai resolver, vamos se reconciliar, e deixa com a gente que vai dar tudo certo. Aí reencarna, esquece tudo e vem os problemas. Opa, eu não fiz Tem uma isso, das obras do Emmanuel que o instrutor dele, acho que não sei se é Alexandre, não lembro agora qual é o instrutor. Aí muda todo o quadro. Que ele fala, lá no mundo espiritual nós somos campeões da promessa. Chega aqui... Chega aqui é outro papo, né? Lá nós somos campeões da promessa. Que é essa porque aqui a Isso é muito bom. roda pega, né? Aqui, a roda gira. Que a gente esquece. Esquece. Compromisso assumido. Então, bom, vamos lá. Por isso que sempre acho que foi outro, né? Não foi É sempre o sempre o outro. É uma das características da imperfeição espiritual. Você achar outro, sempre que é o outro. Faz parte nossa, né? Então, Da Priscila. imperfeição espiritual. Isso, é verdade. Sempre o outro. Sempre o outro. O outro é o culpado de tudo. Né? Os nossos problemas estão com o outro. Eu Nunca conosco eu sou mesmo. perfeito, né? Não tem nada a ver com política. Tudo tá os governos do mundo, tudo tá neles. Só que nós sabemos fazer a nossa parte, mas tá tudo no outro. Agora agora você falou um negócio, imagina uma pessoa que tem o poder governamental. Quanta cabeça diferente que ela mexe ao mesmo tempo. Não, eu nem queria ter uma posição de um camarada desse, rapaz. Já pensou? Você põe uma pedrinha aqui, você está influenciando um monte de gente. Você põe a pedrinha lá, você está influenciando um monte de gente. Então, e nunca vai agradar. E nunca vai agradar sempre, né? E não vai mesmo.
É um processo. E dentro de casa, imagine um país em miniatura. São vários interesses ao mesmo tempo. Agora, o interesse do pai e da mãe é um só: educar os filhos. O pai da mãe e o pai dos filhos é tentar ser o melhor possível. Mas nem sempre é bonitinho assim. Nem sempre, né? O pai pode ser desregulado, a mãe pode ser desregulada, assim, desregulada comportamentalmente. Então, tudo isso, eu também posso ser meio esquisito, não tolerar nada na minha vida. Então, tudo isso já foi pesado. Quando você foi reencarnar, olha, é ali o ideal que você precisa ter. Porque você só vai evoluir quando você passar por cima desses problemas aqui, conseguir esses problemas já não te afetar o seu coração, não afetar a sua alma. Quando você conseguir isso, essa lição você não vai ter que aprender mais, porque você já aprendeu. Não é assim? É isso aí. Então vamos para frente, Marcos Aleixo. Já sou eu já? Já. A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no Espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem-espiritual. Já realizamos no mês de março de 2024, exatamente, mais propriamente no dia 8, uma homenagem a uma mulher, porque se comemora o Dia da Mulher no dia 8 de março, né? Que se destacou com sua mediunidade, trazendo obras interessantes para todos que desejam conhecer melhor o mundo. Então a homenagem foi para a dona Ivone do Amaral Pereira, que realmente ela tem um livro espetacular, hein, que é o Memórias do Suicida, né? E ela tem um monte de livros interessantes. É que esse aí chamou a atenção. Esse chama a atenção. Pelo aprendizado. Então, é interessante, né? Ela tem um outro que agora, Damas da Obsessão. Também é muito interessante esse livro, Dramas da Obsessão. Muito interessante. Bom, e no mês de abril nós fizemos uma homenagem a Allan Kardec, porque ele foi o codificador da doutrina espírita e foi a responsabilidade dele. Mas olha, Aleixo e a Taíde, no dia 3 de outubro, nós vamos ter uma peça teatral, porque 3 de outubro é o dia de nascimento de Allan Kardec. Nós vamos ter uma peça teatral lá no Teatro Padre Bento, lá em Guarulhos, um grupo que vai encenar a vida de Allan Kardec. Muito bonita essa peça, muito interessante, porque esse grupo eles viajam o país todo. E já está marcado para 3 de outubro, 3 e 5 de outubro. Mais um trabalho com sua iniciativa, hein, senhor Luiz? Não, vamos fazer nossa iniciativa. Não, mas a iniciativa foi o senhor, mais uma vez, realizar esse trabalho, hein? Vamos lá. Ataíde. Aí, ó. Então, Olha. no dia 14 Bacana. de julho, o 11º Encontro de Educação e Cultura Espírita será realizado nas dependências do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, aqui na cidade de Guarulhos, tendo como tema principal Espiritismo integrando gerações, com a participação dos seguintes convidados. Paulo Roberto Gomes Castanheira é um advogado, é um dos palestrantes, dos convidados desse evento. E ele abordará o assunto direito no ambiente familiar. Exatamente isso, né, que nós estamos Direito falando. no ambiente. Quantas, olha, eu vejo. Todo mundo quer direito no ambiente todo familiar. mundo, principalmente E os deveres? Principalmente quando vai ter uma divisão de partilha. Né? Isso aí. Nossa, é uma briga. Os deveres, que é o problema, né, Marcos? E ainda quando tem, e quando nem tem ainda direito, ainda tem briga. E quando o papai e a mamãe ficam doentes, com Aí. Alzheimer, os irmãos às vezes não querem, não, eu não tenho tempo, o outro, eu também não tenho tempo. Então é difícil também. É outro problema. Senhor Luiz, aí eu vou falar um negócio que eu passei por isso há pouco tempo atrás. Meu pai desencarnou com Alzheimer. Não tem, não quer,
mas ajude financeiramente para pôr alguém para cuidar uma enfermeira. O problema é que quando nem quer ajudar, aí, graças a Deus, conseguimos, a família não é muito unida, mas vem daqui, vem dali, conseguimos uma enfermeira, deu para cuidar dele até o final da existência dele junto de nós. Porque senão não resolve. Exatamente, senhor Luiz. E o Castanheira vai falar sobre isso, né? A ideia dele é falar sobre exatamente esse problema dentro da família, não é? E a doutora Kátia Barros Belicas Carreiro é uma médica e atuante na equipe médica das Casas André Luiz. É outro departamento interessante. Uma pessoa que nasce tetraplégica, que nasce com problemas com deficiência mental, e vai lá para as Casas André Luiz. E é uma população difícil. Às vezes a família abandona, deixa a pessoa lá, então é difícil. Então ela vai falar sobre esse assunto, porque ela está há 30 anos trabalhando ali naquele ambiente, e ela é uma pessoa muito interessante para falar sobre esse assunto, né? Então, saúde, ela vai falar sobre saúde e equilíbrio espiritual. Muito boa. Vale a pena, viu, se inscrever nesse encontro, hein? Vai lá, Thaís. Antônio Manuel Colado, biólogo e palestrante, atuante em presídios e Fundação das Casas André Luiz. Não, Fundação Casa. Fundação Casa E nas Casas André Luiz, que exporá sobre as vulnerabilidades sociais. Isso, então, é outro assunto, né, Taíde? Porque as vulnerabilidades sociais são muitas. A Fundação Casa, quem que está na Fundação Casa? São menores infratores. E às vezes, eu falo dos menores infratores que tem ali. Por quê? Porque a família é desestruturada, a pessoa vai para as ruas, vai assaltar, vai roubar, e vai fazer isso, fazer aquilo, e acaba indo para a Fundação Casa. E os presídios, né? Presídios, uma vez eu acompanhei uma criatura que foi fazer, uma vez não, algumas vezes, palestra lá no presídio feminino. E aí, o que você via aí os carcereiros falando que tem aqui de pessoas de língua estrangeira, chilena, paraguai, uruguaia, boliviana, por quê? São as chamadas mulas, né? Que foram presas, a maioria, que nem aqui em Guarulhos tem o aeroporto. Então, muita gente presa transportando drogas. E esse acaba, onde que ela vai acabar? No presídio feminino, que tem ali naquela região ali de Santana, né? Naquela região ali que eu tenho o presídio feminino. Então, também é um assunto interessante que será abordado pelo Manuel Colado, Antônio Manuel Colado. Não é, Aleixo? E aí? E em setembro teremos a Semana Espírita, tradicional, 51ª já, né, Luiz? Semana Espírita, né, senhor Luiz? É verdade. Da cidade de Guarulhos, sendo o tema principal, é fantástico, hein? 150 anos, 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Iremos divulgar com maiores informações e detalhes assim que tivermos mais informações, o evento for tomando um corpo, né? É verdade. E agora... Bom, então agora nós iniciamos o segundo bloco do programa. E eu vou ler aqui um trecho, e o nosso tema de hoje vai ser solitude ou solidão? Diferentes situações para a alma. Solitude. O que é solitude? Solitude é um isolamento voluntário. No dicionário online de português, o significado de solitude é o estado de uma pessoa que está sozinha. Condição de quem só se isola propositalmente ou está em um momento de reflexão e de interiorização. Essa expressão foi muito usada pelo pensador Paul Tillich, que associou o termo à glória e felicidade de estar sozinho. Na solitude,
conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno, colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções. Na agitação do mundo moderno, encontrar momentos de tranquilidade e silêncio tornou-se uma necessidade vital. A busca pela solitude, ou seja, pela escolha consciente de tranquilidade e silêncio, tornou-se uma necessidade vital. A busca pela solitude, ou seja, pela escolha consciente de estar só, tem se destacado como uma prática essencial para o bem-estar mental e espiritual. É importante ressaltar que a solitude não é um sinônimo de solidão. Enquanto a solidão pode ser associado a sentimentos de isolamento e vazio. A solitude é uma escolha saudável de estar consigo mesmo em paz e harmonia. A solidão é um estado emocional caracterizado pela sensação de estar isolado, desconectado e carente de companhia. Pode surgir em diferentes momentos da vida, seja pela falta de relacionamentos significativos, mudanças abruptas ou simplesmente pela ausência das interações satisfatórias. A ciência moderna tem investido amplamente os efeitos da solidão na saúde mental e física, revelando que a solidão pode ter consequências significativas e adversas. Estudos mostram que a solidão crônica pode aumentar o risco de uma série de problemas de saúde, incluindo depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e um sistema imunológico enfraquecido. Pesquisas indicam que a solidão pode ser tão prejudicial quanto fatores de risco tradicionais, como fumar e obesidade, em termos de impacto e na longevidade. Além disso, a neurociência sugere que a solidão afeta as mesmas regiões do cérebro associadas à dor física, destacando a profundidade do sentimento ou do sofrimento emocional que ela pode causar. Essas descobertas ressaltam a importância de enfrentar a solidão de maneira eficaz, promovendo a conexão social e estratégias de enfrentamento que favorecem o bem-estar integral. A ciência também tem explorado os benefícios da solitude, distinguindo-a da solidão e destacando seu impacto positivo no bem-estar mental e emocional. Pesquisas indicam que a solitude voluntária bem administrada pode promover a introspecção. Momentos de solitude permanecem o descanso mental, a autorreflexão e a meditação, contribuindo para uma melhor regulação emocional e redução do estresse. Estudos mostram que pessoas que regularmente buscam a solitude para atividades como meditação ou caminhada na natureza tendem a apresentar uma maior resiliência psicológica e uma maior capacidade de enfrentar os desafios da vida. A solitude, escolhida conscientemente e equilibrada como uma vida social saudável, pode ser uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento do bem-estar integral e saúde mental. Ao contrário da solidão, que muitas vezes é imposta, a solitude é uma escolha consciente
de isolamento. Esse é um trecho do artigo chamado Solitude, uma escolha consciente. E esse é interessante porque a solitude e a solidão. A solidão é difícil, mas a solidão às vezes é necessária. Então, de tudo que eu li, o que vocês têm a declarar? Vai aí, meu amigo Ataíde, fala aí. A solidão, tudo bem, tudo tem os dois lados, né? Você falou que a solidão também às vezes ela pode fazer o bem, mas acho que depende de como a pessoa encarar essa solidão, né? Se ele aceitar assim como uma coisa normal, que faz parte do aprendizado, da evolução, que às vezes é momentos que precisa dessa solidão para refletir melhor, aí tem um lado positivo a solidão. Mas se ele vê de uma outra forma, que se achar que está desprezado, que está sozinho, que estou assim porque ninguém gosta de mim, porque não sei o que, ele vai para esse lado, aí começa a isso é solidão, o outro é solitude, né? Tá bom? Quer falar alguma coisa? Essa questão da paz interior, todos nós às vezes queremos ficar em tranquilidade, em paz, ter um tempo para nós, né? Que está ligado aqui à solitude. E é bom de vez em quando você fazer uma reflexão, buscar um lugar em paz e ficar tranquilo. Que é bem diferente, como falou no texto, da solidão. A solidão, se você tem gente que sabe administrar ela, sofre percalços na vida, perde família, mas passam por situações difíceis e consegue administrar essa solidão, e tem pessoas que até se adaptam a viver na solidão. Só que ela é perigosa, né? Porque dela pode emanar, pode ter os reflexos da depressão, né? Porque ela pode vir uma tristeza, uma baixa autoestima. Na verdade, a gente reencarnamos para viver em sociedade. Se a gente for viver isolado, a gente não se evolui praticamente espiritualmente. Em contato com outras pessoas, nós nos evoluímos. Agora, tem pessoas que vivem na solidão e conseguem parar e auxiliar outras pessoas. A solidão nunca é bom, né? Ela traz um vazio muito grande, a falta de alguém perto, de alguém para conversar. Por isso que é bom nós vivermos com as pessoas e conviver com outra pessoa, estar com outra pessoa. Agora, acima de tudo, o importante é nós estarmos bem. Se a pessoa sabe administrar a solidão, consegue que o momento que nós achamos que é solidão é o jeito que ela quer viver sozinha, e ela consegue viver em sociedade, consegue ser útil para ela, para a sociedade, através de trabalho, indo em ambientes, frequentando uma casa espírita, participando de trabalhos ou qualquer outra instituição, ela não está vivendo em solidão. Ela vive sozinha, mas não está em solidão. Mas é importante que, se nós não nos adaptarmos, se a pessoa ver que essa vida, ela quer viver em solidão, reclusa, e ficar atento que isso não é muito bom, né? Pode ser muito prejudicial para nós vivermos afastados de tudo e de todos. Nós não nascemos, nós reencarnamos, renascemos para viver com as pessoas. Qualquer convívio que seja com outra pessoa, com outros meios diferente daquele que nós estamos ali, serve para o nosso aprendizado, porque é com o outro que nós vamos aprendendo. Então, por isso que nós não devemos viver recluso das pessoas e do mundo, não. Nós precisamos, se você pegar um eremita, ele vive lá no meio das cavernas, lá isolado, ele não está se evoluindo muito. Não está se evoluindo muito, porque ele não está se comprometendo com a vida, mas também qual é o tipo de evolução que ele está tendo porque nós nos evoluímos através desse convívio com a sociedade. Aprender, se desenvolver intelectualmente, através de estudo, cursos, conhecimento,
e espiritualmente, moralmente, no convívio com outras pessoas, né? Então é necessário que a gente vença essa solidão para não gerar uma depressão e a gente vier a sucumbir muitas vezes, né? E procurar nos aproximar de pessoas, de gente. Isso não quer dizer que você precisa viver sempre com as pessoas. Você pode ser, tem os seus momentos de paz, de isolamento, mas sem estar na solidão. Mas procurar em alguns momentos, na maior parte do tempo, estar com pessoas, né? Convivendo através do trabalho, de um estudo, nas religiões, em grupos como o nosso, nos grupos espíritas, onde você se sente bem, né? É isso. E o que será que leva uma pessoa a escolher a solitude, né? É uma escolha, claro, melhor do que a solidão. Mas também, quando ela tem essa consciência, já é um passo a caminho da compreensão de que é melhor ela ficar em paz sozinha do que, talvez, com outras pessoas, né? Mas se ela conseguiu esse ponto de equilíbrio, de entendimento, é uma outra história. Ela não está na solidão, né? Para ela não vai ter um efeito negativo para ela, né? Porque, na realidade, o que acontece é o seguinte: na solitude, é aquele momento seu. Aquele momento que você tira para você. Você vai num quarto especial, num lugar especial, coloca uma boa música, você coloca alguma coisa que você gosta de ouvir, você fica meditando nas suas realizações e o que você ainda tem a realizar. É aquele momento de reflexão, de consciência. Olha, eu já realizei isso e agora qual é o caminho a seguir? Que você pensa que está conversando só com você, mas nós que somos espíritas sabemos que muitas vezes essa conversa se dá a 3, 4 pessoas juntos, mas sempre pessoas do bem, porque você ali está procurando o melhor. Então você está procurando o pensamento mais saudável para as suas próximas ações, não é? Então ali você está refletindo, está vendo os erros. Aquele velho ditado do São Francisco de Assis, né, que ele fala, Santo Francisco de Assis, que ele fala: faz um exame de consciência, procure examinar se tudo que você está fazendo está bom para você. Santo Agostinho. Santo Agostinho, né? Agostinho, você está fazendo o que está bom para você. Esse é o momento de solitude, que você faz um apanhado geral da sua vida e você fala assim: bom, então eu preciso seguir por esse caminho para me se sentir melhor ainda. Está na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, essa reflexão de Santo Agostinho. Então, é interessante isso, para que nós também nos aprimoremos mais na nossa conduta, no nosso dia a dia. A solidão, o que é? A solidão é quando ninguém quer saber de você, ou você também não quer saber de ninguém, que você quer ficar só, mas é por motivos Aí, Gouveia, já é uma depressão. Já é quase. Pode gerar uma depressão, porque eu acho que ninguém. É assim, tem momentos que você fica. Não, agora eu quero ficar. Tranquilo. Tranquilo, então não existe solidão. Eu quero ficar sozinho no meu quarto, descansar, refletir para o dia a dia. Agora, aquele que quer ficar ali sozinho, ficar ali já é uma partida, né, Marcos Aleixo, de uma depressão. Inclusive as pessoas também evitam ela e aquela coisa. Então, vamos procurar fazer a solitude, mas não vamos deixar que a solidão nos abrace, né? Então vamos para frente, que o programa já está no limite. Então a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual e significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja
nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. É isto. E agora vamos fazer uma prece visando agradecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em seu nome. Agradecer por esses ensinos, por tudo que recebemos hoje. Que esses ensinos, tudo que lemos, falamos, escutamos hoje, sirva de orientação, de aprendizado para o nosso espírito. Gostaríamos muito de agradecer essa equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia nesses momentos que estamos aqui e que através desses bons fluidos, dessas boas energias, possamos buscar essa paz interior para nos analisar, perceber quem é que nós somos, qual é o ponto da nossa reencarnação, desse momento espiritual que estamos, para buscar esse equilíbrio espiritual. Que Deus e o nosso Senhor Jesus nos ampare, nos auxilie e nos abençoe. Isso, Aleixo, muito bonita a sua prece. E eu agradeço aos ouvintes, agradeço a todos vocês, queridos. Continuem conosco, nos acompanhando todas as terças-feiras às 14 horas. Por hoje, nós te desejamos muitas felicidades. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Eu aqui me despeço, agradecendo a Deus, a Jesus, e agradecendo por estarmos aqui juntos mais uma vez, na companhia do meu amigo Luiz Gouveia, Marcos Aleixo, meu amigo José Luiz. Luiz Leite, né? Luiz Leite. Quer me trocar meu nome? Perdão, Luiz. Sabe que... Está vendo a necessidade de viver em sociedade? Curiosidade, minha mãe ia colocar Zé Luiz. Qualquer coisa, assim, eu já tive amigos que me chamavam de Zé Luiz. Ah, mais um aí. Eu tenho um jeito de dizer Zé Luiz. Ah, mais um aí. Então... Não errou. Então, agradecemos por toda essa oportunidade e que Jesus nos abençoe agora e sempre. E eu vou também fazendo da prece as minhas despedidas, agradecendo aos companheiros Luiz Gouveia, a Thaís Basto, a flor do nosso programa, Nilce Pereira, que está viajando, mas sempre estará conosco aqui, porque ela faz parte dessa equipe. Luiz Leite, que nos ampara. Sabe o que eu senti falta? Você fala assim, Gouveia e o site maravilhoso. Fala do site do Gouveia. Site nosso é maravilhoso. A paisada Use. E ele fez um site essa semana que tava lá a homenagem do Kardec, lá o dia que ele gravou lá a homenagem da inauguração do busto lá. Bacana, tá lá no site da Use. Aí. Luiz, agradecendo também aos queridos café, ouvintes. o café tá bom? Sempre tá bom. É que vocês não veem aqui nos bastidores, tem um café, uma água, um biscoito, coisa fina, hein? Vocês merecem, a rádio é de vocês. Há quantos anos vocês estão aqui? Há mesmo tempo da rádio. É verdade. Good night. Quê? Não, ainda não. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem em paz. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.